E a ANAC lançou uma lista de palavras que foram ditas durante o teste de inglês da ICAO e que os instrutores não entenderam, ou seja, os candidatos não pronunciaram corretamente essas palavras. E nesse vídeo de hoje nós vamos ver as palavras que começam com a letra D e uma das últimas palavras vai mudar o seu destino no inglês para aviação e na pronúncia do inglês para aviação. Então, vem pro vídeo. Seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou a Andrea Ferreira, controladora de tráfego aéreo, instrutora certificada de inglês e de inglês para aviação, e hoje nós vamos ver as palavras com a letra D que foram pronunciadas durante o teste de inglês da ICAO, mas que os instrutores perceberam que não foram pronunciadas muito corretamente. Então a gente vai ver as palavras com a letra D nesse vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para ajudar a gente a chegar nos primeiros 1000 inscritos. Assim que nós atingirmos 1000 inscritos, nós vamos iniciar as nossas lives aqui no canal. E nas lives eu vou trazer mais aprofundadamente orientações tanto para você se sair bem na prova no teste da ICAO, no teste da ANAC, o teste de inglês, quanto para você acelerar a sua rota até a fluência estudando inglês através da aviação. Muita gente não sabe, mas profissionais da aviação, pessoas que têm interesse pela aviação, elas têm uma vantagem no aprendizado do inglês. E se você entende essa vantagem e consegue aplicar, você consegue acelerar a tua chegada até a fluência. E a primeira palavra da lista com a letra D é a palavra perigo e a gente fala dangerous. Dangerous. O G da palavra dangerous, ele sai com o som de J depois do som do D. Então a gente fala dangerous, dangerous. E o final, a sílaba final é com A, dangerous. E um exemplo de aplicação da palavra dangerous: I got certified for transportation of dangerous goods. Fui certificado para transporte de cargas perigosas. Dangerous goods é uma expressão para a gente falar de material perigoso que é transportado através de avião ou através de outros meios. A segunda palavra da lista é a palavra detrito, e a palavra para detrito a gente fala debris. Debris. E ela é bem fácil de a gente confundir porque debris se escreve com S no final, tanto no singular quanto no plural. A gente escreve debris com S no final, no singular e no plural, mas nós falamos debris sem pronunciar o S, tanto no singular quanto no plural. E uma aplicação da palavra debris: debris from runways or taxiways can cause foreign object damage during ground operations. O significado é: detritos das pistas ou taxiways podem causar danos de objetos estranhos durante a operação de solo. Foreign Object Damage é a expressão que a gente usa para falar de danos por corpos, objetos estranhos que podem acontecer a uma aeronave assim que ela está pousando ou decolando. E a próxima palavra significa partida, e ela é especialmente desafiadora porque ela termina com E no final. E como eu comentei nos vídeos anteriores, quando uma palavra termina com E, em geral a gente não pronuncia a letra E no final. Então a gente vai falar departure, departure. Perceba que mesmo que a gente escreva com RE ao final da palavra, nós não falamos departure, mas nós falamos departure. Na verdade, a maioria das palavras que terminam com esse sufixo, o ER, a gente fala como departure. E você vai perceber que o T antes desse sufixo fica chiado, então a gente pronuncia ele junto com um X, um CH. Departure. E isso vale para outras palavras também. Future, culture. A gente vai chiar esse T no final da palavra. E um uso da palavra departure: Papa Sierra Alpha Victor Tango, report ready for departure. Papa Sierra Alpha Victor Tango, reporte pronto para a partida. A próxima palavra significa despressurização. E a gente costuma achar que ela se fala despressurization, mas não é. A gente vai falar depressurization. Depressurization. Uma dica para você treinar a pronúncia dessa palavra é começar com a palavra base, vamos dizer assim. Então a gente vai começar com a palavra pressão. Pressure. Pressure. Pressure se escreve com RE no final, então a gente não pronuncia o E, então a gente vai só pronunciar o R. Pressure.
Depois nós vamos adicionar o famoso ation no final. Então vai ficar pressurization. Pressurization. E agora é só adicionar o prefixo de no início. Depressurization. Depressurization. E uma aplicação da palavra depressurization. A human can survive depressurization for a bit, but drops unconscious almost immediately. Um humano pode sobreviver um pouco à despressurização, mas cai inconsciente quase imediatamente. A próxima palavra é uma ação, ela é um verbo, é o verbo descer, e a gente fala descend. Descend. Descend é uma das palavras que mais aparecem na MCA de fraseologia, e ela significa descer. E a palavra para descida, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas ela se fala um pouco diferente. E eu vou dar um exemplo junto com a palavra do. Do. Do significa devido, devido a alguma coisa. É uma expressão que a gente usa bastante e se usava antigamente muito na fraseologia, que é o due to. Due to significa devido a. Então, por exemplo, houve um problema devido a alguma coisa. Então, due to. Hoje já não se usa mais o due to na fraseologia, mas a palavra due, ela ainda é utilizada. E um exemplo de uso da palavra descend e da palavra due: Papa Tango Bravo Bravo Lima request descend to flight level 150 due to clear air turbulence. Inclusive, a primeira palavra da expressão Clear Air Turbulence é uma das palavras que a ANAC pediu pra gente treinar e você pode dar uma olhada no vídeo das palavras com a letra C aqui no card que eu vou deixar acima. A próxima palavra é a palavra descida e ela é um substantivo. A gente fala descent. Descent. Diferente do verbo descer, descent termina com a letra T e com o som da letra T. E o verbo descer termina com a letra D, o som da letra D. E uma atenção especial para a palavra descent, porque ela é muito parecida com uma palavra do português, que é a palavra decente, mas ela não significa decente, ela significa descida. Essas palavras que são muito próximas de uma língua, nós chamamos de falsos cognatos, ou falsos amigos, os tais false friends, porque eles parecem uma coisa que eles não são, e é o caso da palavra descent. E uma aplicação da palavra descent: TAN 3474, ready for descent. TAN 3474 no ponto ideal de descida. A próxima palavra significa destino, mas ela significa destino no sentido do último ponto ou do ponto onde eu vou encerrar uma jornada, onde eu vou encerrar uma viagem. E a gente fala destination. Destination. E temos que tomar cuidado para não confundir com a palavra destiny. Porque destiny, em português, também se fala destino, mas em inglês, destiny tem um outro significado. Destiny dá mais aquela ideia de algo predestinado, como se a sua vida tivesse sido predestinada a um certo acontecimento ou uma certa coisa. Então, um contexto onde eu poderia usar destiny seria: é meu destino ser da aviação. It's my destiny be part of aviation. E a palavra destino, no sentido de ponto final de uma jornada, se fala destination. E um exemplo de uso da palavra destination: The aircraft landed at its destination without further incidents. A aeronave pousou em seu destino sem maiores incidentes. A próxima palavra é o verbo desenvolver, e a gente fala develop. Develop é desenvolver, e um exemplo de uso de develop: One of the FAA recommendations is to develop a crew resource management training program for flight crews. Uma das recomendações da FAA é desenvolver um programa de treinamento em gerenciamento de recursos de tripulação para tripulações de voo. A próxima palavra é a palavra diferente, e a gente fala different. Different. O uso da palavra different: We have many different aircraft in the hangar. Temos muitas aeronaves diferentes no hangar. E a próxima palavra, ela é um verbo que significa realizar um pouso na água. O verbo para isso em português é amerriçar. Em inglês nós falamos ditch. Ditch. E eu vou exemplificar o uso da palavra ditch junto com uma outra palavra que significa difícil. E a gente fala difficult. Difficult. E o uso da palavra ditch junto com difficult: The B-24 Liberator was a difficult aircraft to ditch.
O Bravo 24 Liberator era uma aeronave difícil de aterrissar. E da mesma família da palavra difícil, nós temos dificuldade. E a gente fala difficulty. Difficulty. Difficulty é dificuldade. E o uso da palavra dificuldade. He claimed that he had no difficulty working with procedures written in English. Ele alegou que não teve dificuldades em trabalhar com procedimentos escritos em inglês. A próxima palavra é uma palavra que a gente usa para falar de uma profissão, que é o despachante. E a gente fala dispatcher. Dispatcher. E uma aplicação da palavra dispatcher. The tow vehicle crew and the dispatcher had been able to run clear and were not injured. A tripulação do voo de reboque e o despachante conseguiram fugir e não ficaram feridos. E a última palavra com a letra D significa alternar, e a gente fala divert. Divert. Divert é alternar, então é você acabar o seu voo num destino que não era o seu destino declarado no plano de voo. Então você foi para uma alternativa, você alternou, e a gente fala esse verbo divert. E uma aplicação da palavra divert. Papa Tango Oscar Charlie Alpha request to divert to Maringá. Papa Tango Oscar Charlie Alpha solicita alternar Maringá. E essas foram as nossas palavras da lista que começam com a letra D. Lembre-se que, para melhorar a sua pronúncia, você precisa treinar. Pronúncia é um treino físico. Se eu quero ser um bom jogador de futebol, eu preciso treinar futebol com frequência. Se eu quero pronunciar bem as palavras, eu preciso treinar a pronúncia dessas palavras com frequência. Por isso, uma forma de acelerar o seu desenvolvimento em pronúncia é treinar na frente do espelho ou gravar você falando e assistir depois. Para ver as palavras com a letra A, B e C que a ANAC pediu pra gente dar uma treinada na pronúncia, eu vou deixar aqui no card a nossa playlist com esses vídeos. E fica ligado porque logo vai vir as palavras com a letra E da lista da ANAC e a gente se vê numa próxima. Até mais!